Chegou ao fim mais uma temporada de Westworld da HBO. Optando por manter o cenário futurista distópico apresentado na temporada 3, a série abraçou novamente o tema das simulações e as questões sobre a natureza da consciência em uma trama que busca resgatar as raízes das primeiras temporadas. Mas será que funcionou dessa vez? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos revisitar a temporada 4 de Westworld e analisar o que ela construiu ao longo dos seus episódios. Portanto, já fica o aviso de que este vídeo terá muitos spoilers e roda a vinheta porque hoje vamos questionar o que é real ou não. A quarta temporada de Westworld se divide em 3 realidades. A primeira delas é o mundo real, ou melhor, o que restou do mundo real depois que os seres humanos foram libertos do controle do Rehoboam no final da temporada 3. Logo de início descobrimos que esse mundo estava sob o controle da cópia da Dolores no corpo da Charlotte Hale, que vem sendo apelidada pelo público de Halores. Vale lembrar que no início da temporada 3, a Halores era dedicada à causa da Dolores original, de proteger os anfitriões lá na Delos e libertar a humanidade do Rehoboam, de devolver a ela o poder do livre-arbítrio. Porém, ela estava sendo afetada por alguma coisa que parecia estar tentando se libertar ali dentro dela, um tipo de conflito por ela estar num corpo de outra pessoa, e muito nela mudou depois que ela começou a se apegar à família da Charlotte e por fim eles foram mortos a mando do Serac. Ali ela decidiu olhar para o lado feio da humanidade e por isso fez questão de manter aquelas cicatrizes no braço. Assim, nessa quarta temporada nós temos uma Halores amargurada que escraviza a humanidade sem dó para criar um paraíso para os anfitriões. E a forma que ela encontrou de fazer isso foi infectando moscas com uns parasitas que tornavam os seres humanos obedientes aos seus comandos, que eram emitidos daquela torre enorme lá na cidade e que os humanos não enxergavam. Os humanos que resistiam ao controle desse parasita eram caçados e eliminados pelos próprios anfitriões. Obviamente, essa foi uma tarefa que teve os seus percalços. Isso porque muitas mentes adultas ainda resistiam à infecção. Segundo o Caleb, porque eles tinham amor, amizade e algo pelo que lutar. O que é ok se formos levar isso para um lado mais filosófico, que é muito forte na série. Mas ela apresenta também uma explicação mais científica para isso. Segundo a própria Charlotte, as mentes adultas eram mais fortes porque já eram formadas. As crianças que tinham plasticidade neural e uma tendência a serem mais obedientes geralmente eram infectadas com mais facilidade. Por isso, o plano dela levou uma geração inteira para se completar, porque ela dependia de infectar mais as crianças. E uma coisa curiosa sobre o uso das moscas aqui é que no primeiro episódio elas foram usadas como uma indicação de mudança. Os anfitriões eram programados para reagir apenas a determinadas coisas, que no caso eram interações humanas. No caso das moscas, eles só ignoravam, porque aquilo não era parte da sua programação, não era estímulo nenhum para eles. E a primeira indicação que a série deu de que a Dolores estava mudando, que estava começando a ir além da sua programação, foi quando ela reagiu a uma mosca que pousou nela. Já no caso dos humanos foi o contrário, né? Porque a mosca foi justamente o que tornou eles controlados. A segunda realidade que temos nessa temporada é uma que nós já conhecíamos, o Sublime, que é uma infraestrutura digital criada pelo Ford para ser como um céu dos anfitriões. No Sublime, cada anfitrião pode escolher viver no seu próprio mundo, e nele o tempo passa muito mais rápido. Um milênio no Sublime acontece no tempo de 1 ano no mundo real. Então, quando vai para lá no final da temporada 3, o Bernard passa milênios fazendo diferentes simulações do mundo real para tentar descobrir qual seria o caminho menos trágico para os seres humanos. Menos trágico, porque todos acabariam mal, mas existia um que ainda permitiria salvar um pouquinho do mundo. E o Bernard tinha uma certa empatia pelos seres humanos, provavelmente vinda do fato dele ter parte do Arnold no seu código. Quando o Bernard finalmente volta para o mundo real, mais de 20 anos já tinham se passado. Só
Só que para ele foram mais de 2 milênios. Porque tem isso, o momento que ele desperta não é o início da temporada, que começa 7 anos após a anterior. Na linha do tempo em que o Bernard volta, é revelado que a Frank, filha do Caleb, já estava adulta. Ou seja, foi mais uma vez a série brincando com as suas linhas do tempo entrelaçadas, que é uma coisa que ela faz super bem. Foi algo que se destacou muito nas 2 primeiras temporadas e que fez falta na terceira. Mas então vamos falar de uma personagem que parecia nova, mas ao mesmo tempo uma velha conhecida. No fim da temporada 3, a Dolores original é conectada ao Rehoboam e assim tem todas as suas memórias apagadas. Mas então na 4ª temporada nós tivemos a Yvonne Rachel Wood de volta como Cristina, uma mulher que trabalha criando narrativas de NPCs numa desenvolvedora de jogos e desconhece completamente o fato de ser uma anfitriã. No final da temporada é revelado que a Cristina era a Dolores original, que depois de ter as suas memórias deletadas, foi conectada na torre que a Halores usava para controlar a humanidade. Ela ficava nessa terceira realidade, que nada mais era do que um reflexo do mundo real, programando as vidas das pessoas, acreditando que estava programando personagens de um jogo. Provavelmente essa foi uma escolha da Halores para manter a Dolores, que ia contra as suas ideias, alheia à realidade. Ela ficaria lá criando histórias e assim não se rebelaria, não iria atrás da verdade. Só que não foi bem isso o que aconteceu. No último episódio é revelado que aquela realidade abrigava algumas entidades digitais que eram criação da própria mente da Dolores. Entidades que eram desconhecidas para Charlotte porque não faziam parte daquela realidade, não estavam programadas ali. Isso mostra que a Dolores aparentemente não teve todos os seus dados realmente apagados, já que eventualmente ela se lembrava de uma garota que vivia em um rancho, sem contar que uma das figuras que ela gera nessa realidade é o Ted, que tinha ficado lá no Sublime, porque sim, aquele não era o Ted real, e sim uma versão dele que estava vivendo ali nas memórias da Dolores. Até a amiga dela e aqueles caras nos encontros eram parte do subconsciente da Dolores tentando trazer ela de volta no labirinto rumo à sua consciência. Por fim, foi a memória do Ted a chave para finalmente despertar a Dolores. Isso porque desde o parque eles eram a fundação da narrativa um do outro. E isso é simbolizado no amor que eles sentem um pelo outro. Um precisa do outro sempre e isso se manifesta através desse sentimento romântico. Mas enquanto a Dolores despertava do seu sonho, do lado de fora, as coisas não iam nada bem. Depois de criar uma espécie robótica e usurpar dela por um tempo, agora os humanos estavam pagando o preço dos seus prazeres violentos. Um dos capangas da Halores na manutenção desse mundo era uma versão robótica do William, o Homem de Preto, algo que ela fez como uma forma de vingança contra o William original. Mas no fim, esse William anfitrião passa a ser infectado pela essência do original, mesmo ele tendo sido programado a partir do código da própria Dolores. Algo que casa muito com a proposta dessa temporada, que usa essa temática das realidades simuladas para questionar a essência. Se nós somos o que somos ou somos o que o mundo à nossa volta nos torna. Uma cena muito importante para esse personagem é quando o anfitrião procura o William original e consulta ele como se fosse um mentor. O humano consegue convencer a sua versão máquina de que não adiantaria popular o planeta com anfitriões, porque eles podiam ser tão ruins quanto os seres humanos. Então, vendo na prática que as máquinas estavam realmente se tornando cada vez mais instáveis ao terem contato com os seres humanos, o William Robô decide acabar com todo mundo. E para isso ele usa a sua paixão por jogos e desafios para transformar o mundo num Battle Royale. Ele invade a torre e emite um sinal para que todos os humanos e máquinas comecem a matar uns aos outros até não sobrar ninguém. E depois vai até onde estão os servidores do Sublime para desligar tudo, acabando assim com os anfitriões restantes. Mas lembra que o Bernard tinha um plano para salvar pelo menos parte daquele mundo? Depois de abrir o portal para o Sublime, a Maeve e o Bernard vão até a torre para uma missão final, onde os dois se sacrificam em um ato altruísta. Nos seus últimos
momentos de vida, o Bernard deixa uma mensagem para Halores dizendo para ela pegar a pérola da Dolores e levar até o Sublime, porque lá era o único lugar onde ainda haveria alguma chance de salvação. Vendo que o seu mundo perfeito seria inalcançável, a Halores então impede o Billy de apagar o Sublime, destrói a pérola dele e segue as instruções do Bernard, colocando a Dolores contadora de histórias dentro da simulação, assim como os humanos que o Bernard tinha copiado. Mas isso ainda não era uma garantia de que a humanidade seria salva. Isso dependeria agora da decisão da Dolores original, já que os humanos que foram para o Sublime estavam vivos na memória dela. E como nós vimos, ela decide então dar à humanidade uma segunda chance. A forma que ela decide dar para esse mundo, onde a humanidade passaria por um novo teste, é a de Westworld, o que faz todo sentido, porque o parque foi um ambiente criado justamente para colocar em teste e analisar os impulsos humanos. Se a humanidade vai sobreviver ou ser extinta vai depender do seu desempenho nesse novo jogo criado pela Dolores, porque como é falado na narração final, toda a vida senciente na Terra foi extinta. Humanos e anfitriões. Até mesmo a Halores, que seria a última criatura viva que teve contato com os humanos, decide se desativar. Agora, o único lugar onde a humanidade ainda vivia era nas memórias daquela anfitriã, que tinha observado os seres humanos por tanto tempo que conhecia eles intimamente. E isso reforça algo que a série repetiu em vários momentos, que foi: você só vive até a última criatura se lembrar de você. Mas aí, se todos estão vivendo em uma realidade simulada, se todos são cópias de memórias, não seria então uma extinção propriamente dita? Isso entra numa questão muito interessante da ficção científica, que é a seguinte: se fizessem um clone seu totalmente perfeito, com todas as suas memórias e até a sua personalidade reproduzida nos seus mínimos detalhes, aquele seria você? Muita gente pode pensar logo de cara: obviamente não, eu sou eu. Mas o que define o que é você? Enquanto o desfecho pode ter um tom bem trágico, com a humanidade exterminada e muitos dos anfitriões que nós acompanhamos destruídos, ela traz também um tom positivo de certa forma, já que aquela anfitriã que nos conhecia tão bem, no fim decidiu nos dar uma segunda chance. Ela acreditava, tinha esperança que, assim como ela, os humanos também poderiam mudar. Por fim, temos o personagem Caleb, que teve uma participação bem menor nessa temporada. Basicamente, ele é capturado pela Hale e clonado várias vezes em uma tentativa de compreender os sentimentos humanos e ter total controle sobre eles. Mas aí entra novamente aquela questão da essência. Ela não conseguia fazer os clones do Caleb deixarem de repetir o loop dos anteriores. Tal qual o William não conseguiu criar uma versão satisfatória do James Delos na segunda temporada, porque ele nunca se tornava humano, ele ficava sempre repetindo aquele loop. Por fim, um dos seus clones consegue escapar do confinamento e ajuda sua filha Frank a escapar do último jogo do William. A Frank era um dos externos, pessoas que por algum motivo não eram afetadas pelas moscas e passavam a viver escondidas no deserto, em regiões que não eram monitoradas pelos anfitriões. Eles voltavam apenas para resgatar outros que despertavam eventualmente. Eles eram tipo uma resistência e no fim sobram apenas a Frank e a namorada dela. Mas tudo indica que o destino delas e dos outros humanos remanescentes não foi dos melhores, porque a Dolores fala na narração final que a vida na Terra se extinguiu em questão de alguns anos. Mas isso não significa que a Frank não vai voltar, porque ela foi um dos humanos que teve o seu backup feito pelo Bernard. Ou seja, agora a Frank vive dentro do Sublime. Uma coisa curiosa é que a forma como essa temporada acabou não deixa necessariamente espaço para uma continuação. A série pode ter realmente acabado ali. A humanidade agora só existe na mente da Dolores e agora vai seguir evoluindo em um formato digital, através das lembranças daquela anfitriã que conviveu com os seres humanos durante um tempo. Porém, os criadores da série falaram que tem ideia ainda para mais uma temporada, então
como a série poderia seguir a partir daí. Uma forma interessante seria uma reversão de papéis, a humanidade despertando dentro daquela realidade simulada e descobrindo que de alguma forma é diferente daqueles anfitriões. Uma outra ideia interessante também seria os anfitriões saindo do sublime para o mundo real, agora totalmente desolado. Porque como a Hale disse, a porta abre para os dois lados. Eles não saem de lá porque não querem. Para mim, a melhor coisa certamente vai ser poder voltar para Westworld, que foi uma coisa que fez muita falta nessas temporadas anteriores. Sem contar que ainda tem toda a dinâmica entre esses diferentes mundos que existem dentro do Sublime, que pode também ser explorada. Para mim, a melhor coisa certamente vai ser poder voltar para Westworld, que foi uma coisa que fez muita falta nessas temporadas anteriores. Eu senti falta daquele ambiente de faroeste, do mistério sobre a existência dos outros parques, de muitos personagens também que acabaram ficando meio de fora. Eu acho que esse parque da Delos é uma coisa que traz um certo charme pra trama. Sem contar que ainda ficaram umas pontas soltas ali envolvendo o parque, né? Como aquela cena pós-créditos do William com a filha dele lá dentro da forja. Aquele não é o William original, então seguindo por esse caminho, aquela pode ser uma versão dele dentro do Sublime, criada a partir das memórias da Dolores, que foi colocada ali para sofrer, como uma forma de vingança. Por conta da recepção mais fraca da terceira temporada, essa teve uma audiência bem mais baixa, e quem acompanha as notícias sabe que essa questão da renovação na HBO Max anda bastante complicada, né? Tem várias coisas sendo canceladas, aliás, Raised by Wolves foi cancelada aí nessa leva, só que até mesmo coisas que não foram tão mal assim estão passando por cancelamento. Então é um mistério se o Westworld vai ter ainda uma continuação. Então vamos acompanhando as novidades, mas por mim, sinceramente, se a série acabar aí, tudo bem. Foi um encerramento bacana e que abre espaço para muita discussão, muitas teorias. Será que o ser humano agora vai entrar em um loop? Será que isso de alguma forma teria alguma conexão com os eventos iniciais da série? Enfim, comentem aí também as suas opiniões, as suas teorias sobre esse final de Westworld. E para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Um abraço a todos e nos vemos por outras galáxias.